Olá de novo. Bem, essa aula aqui vai ser mais objetiva, mais curtinha. Vou tentar me limitar a 15 minutos apenas. Se eu extrapolar, bem, não vai acontecer, tá? Vai ser bem rapidinho mesmo. Enfim, só uma revisão do vídeo anterior sobre o aspecto verbal. Bem, o aspecto verbal tem a ver com o momento da enunciação, ou seja, tem a ver com o momento em que se diz alguma coisa. Pode ser tanto escrevendo quanto falando. Em outras palavras, é o que estou fazendo agora, tá bem? Nós estudamos no vídeo anterior o aspecto verbal no que diz respeito ao modo indicativo, o tempo presente, né, do modo indicativo. Ou seja, o presente durativo, o presente universal, o presente narrativo, que é aquele que leva a gente lá para o passado, né, que é o presente histórico, e o presente com noção de futuro. Tudo bem? Dei aquele exemplo sobre o narrador do jogo de futebol, né, o narrador de rádio, né, de transmissão de rádio, enfim. Agora nós vamos ver um pouquinho mais sobre o que é o tempo pretérito, né? O que é o passado, tudo bem? O passado do verbo, do mesmo modo que é o indicativo, e também vamos ver um pouquinho de subjuntivo, ok? Vamos lá, então. Aspecto perfectivo, o processo é apresentado com uma totalidade, um começo, um meio, um final. Exemplo, Maria leu o texto em 25 minutos. Ou seja, ela leu, durou, teve uma duração ali a sua leitura, tá bem? Maria caminhou ontem no parque, pontual. Fechou, está no passado. E nós chamamos de passado perfeito, né, de pretérito perfeito, porque é uma ação que está no passado e terminou no passado. Tudo bem? Acabou, está pronta, terminada. Agora nós também temos um processo que é incompleto desse pretérito, que é o pretérito chamado imperfeito. Imperfeito quer dizer que não está feito, não está pronto, tudo bem? Perfeito significa algo que está pronto, que está terminado. Tá? O in é um prefixo de negação, ou seja, in não perfeito, né? Não pronto, não terminado, foi interrompido, tá bem? Exemplo, João cantava desde criança. Cantava desde criança, não canta mais. Aconteceu alguma coisa na vida desse jovem Joãozinho e ele não canta mais, tá bem? Continua a disciplina naquela classe, né? Deveria ser continuava, foi erro de digitação meu, tá bom? Perdão. Vamos lá. Vamos lá, meu jovem amiguinho, apareça. Oh, ele aí, o pretérito mais do que perfeito, mostra uma ação que está no passado, mas é anterior a outra ação que já está no passado. Nós falávamos um pouco disso no vídeo anterior, tá bem? Exemplo, o aluno já apontara o lápis quando o professor entrou. E aqui eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, esse apontara é a forma sintética do pretérito mais que perfeito. Apontara, dissera, partira, fizera, comera, existira, etc. Tudo bem? No entanto, nós não utilizamos muito isso no nosso cotidiano, no dia a dia. É algo que existe, mas nós não utilizamos muito. Nós usamos mais é, sei lá, nós usamos mais a sua forma composta. Tudo bem? Por exemplo, o aluno já tinha apontado o lápis, o aluno já havia apontado o lápis. Tudo bem? Quando o professor entrou. Então, entenda o seguinte, existe uma ordem em que as ações ocorrem. O apontar o lápis, a entrada do professor. Ok? Então, nisto que está no passado, vamos nos colocar na perspectiva de narradores, tá bem? O aluno tinha apontado o lápis quando o professor entrou. Essas duas ações estão no passado. No entanto, o apontar o lápis do aluno aconteceu antes da entrada do professor, embora as duas ações estejam no passado. Tudo bem? Então, mesmo se tivesse escrito da seguinte maneira, ó, quando o professor entrou, o aluno já tinha apontado o lápis, ou o aluno já apontara ao lápis. Então, independente da ordem que eu coloco as orações, porque nós temos duas aqui, né? O aluno apontar o lápis é uma oração e o professor entrar é outra oração, né? Quando o professor entrou é uma outra oração. Então, mesmo independente da ordem, né? No momento em que o professor entrou, quando o professor entrou, mal o professor entrou, o aluno já tinha apontado o lápis, né? O fato é, a ordem das ações, independente da ordem das orações, não muda.
o apontar o lápis ocorre primeiro do que a entrada do professor. Então, o lápis é apontado primeiro do que o professor entrou. Tudo bem? No entanto, isso é uma forma totalmente coloquial. Coloquial quer dizer algo espontâneo, despojado, algo que não se preocupa muito com as regras. Tudo bem? Nós chamamos isso de coloquial. Do dia a dia, tá? Do cotidiano, mais rápido, mais rápido. No coloquial, nós não utilizamos a forma do verbo no pretérito mais que perfeito, assim, na maioria das vezes. Nem a sua forma composta, nem a sua forma sintética. O que é composto? Os dois verbos. Por exemplo, tinha apontado, tá bem? Ou havia apontado. E a sua forma sintética, síntese significa o mais curtinho possível. Sua forma sintética utiliza um verbo só, né? Apontar. Tudo bem? Geralmente nós dizemos da seguinte maneira: e aí, você viu o Pedro? Caramba, esse menino é terrível, hein? Ele apontou o lápis quando o professor entrou. Ou, ele apontou o lápis antes do professor entrar. Ou, ele apontou o lápis ah, e o professor entrou depois. Olha só o tanto de palavra que eu tenho que usar para poder suprir essa falta da forma do verbo no pretérito mais que perfeito. Por que isso acontece, professor? Porque, infelizmente, nós perdemos algumas conexões, né? Nós perdemos nossa conexão com a língua e aí precisamos da escola para poder entender uma maneira mais assertiva de utilizá-la. Entendem isso? Por exemplo, nós dificilmente usamos o pretérito mais que perfeito. Isso é um fato, tá bem? Mas esse tempo verbal existe, porque as ações são organizadas dentro da gente. Nós precisamos passar as informações de forma organizada. Então, como é que nós fazemos isso? Entende? Ou utilizamos muitas palavras para poder cumprir essa tarefa, ou nós utilizamos as formas verbais mais certeiras, ok? Vamos lá. E como é que nós conjugamos isso? Uma forma fácil de fazer isso, né? Nós temos aqui o pretérito mais perfeito, o imperfeito e o pretérito perfeito. As três formas do verbo no modo indicativo do pretérito, tudo bem? Lembrando que pretérito mais que perfeito é uma ação anterior à outra que já está no passado. Pretérito perfeito é uma ação que está pronta no passado, terminada, encerrada, pronta, acabou. E o pretérito imperfeito é aquela ação que, por alguma razão, está durando, né? Não terminou, foi interrompida. Legal? Então, essa é a forma da conjugação. E eu peguei um verbo regular, não de propósito, claro, né? Não unicamente o verbo regular, mas um verbo regular. O que é um verbo regular? Um verbo em que todas as suas flexões não vão mudar. Por exemplo, o verbo comprar, vender, o próprio verbo regular, o verbo falar, são verbos que não mudam do seu radical para todas as suas terminações. Então, nós temos aí o pretérito mais perfeito do regular. Do modo indicativo. Então, eu regulara, tu regularas, ele regulara, nós reguláramos, vós regulares, eles regularam. Tudo bem? E assim sucessivamente. Do indicativo eu regulava, sempre o pretérito imperfeito de verbos da primeira conjugação, os terminados em AR, né, do tipo regular, falar, dançar, olhar, sei lá, cozinhar, etc., conjugar, tá bem? Eles vão ter essa forma do imperfeito terminada em ava, diferente dos verbos de segunda e de terceira conjugação, como escrever, ler, dormir, sentir, que vão ter a sua forma imperfeita com ia. Por exemplo, dormia, sentia, escrevia, partia. Tudo bem? Vamos lá adiante. Olha só o que a Leiloca está dizendo aqui para o seu jovem amiguinho. Eu não sei, eu não conheço a turminha da Leiloca, eu só conheço a Leiloca, tá bem? Quando eu tinha 3 anos, eu andava de velocípede. Ou seja, olha só, eu andava. É algo que ele tinha um hábito de fazer, mas lá no passado. Tudo bem? É uma ação que, por alguma razão, foi interrompida, mas ficou no passado. Ou seja, ela ainda vem como algo habitual. Eu andava, né? Andava no passado. Hoje eu ando de bicicleta, né? Tempo presente.
Quando eu tiver 15 anos, como andarei? Daí vem a brincadeira, que é a quebra de expectativa comum a toda tirinha, tá? Principalmente tirinhas de humor. Como o trânsito do jeito que tá, você andará a pé. Perceba como é que são utilizadas as formas do futuro, né? Futuro do pretérito e futuro do presente. O que isso significa, professor, no modo indicativo? Futuro do pretérito é a possibilidade, né? Eu andaria se, por exemplo, atualmente, né? Um dia como hoje, vamos ver, agora são meia-noite, bem, já não daria certo, né? Mas 1 hora atrás, 2 horas atrás, vai. 2 horas atrás, estaríamos em sala de aula se não estivéssemos a pandemia hoje. Entenderam qual é a noção, mais ou menos, da brincadeira? Legal, né? Então, o futuro do pretérito é aquele também chamado de futuro condicional, ou seja, ele acontece condicionado a alguma outra coisa. Tudo bem? Estaria, blá, 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 etc. E tal, ok? E o futuro do presente é o futuro que vai acontecer. Por exemplo, eu disse que farei esta aula, ou melhor, eu disse que eu faria essa aula em, em apenas 15 minutos. E eu farei isso, espero, né? De verdade. Vamos lá, só para finalizar. O modo subjuntivo geralmente faz par com o pretérito imperfeito, tá bem? Por exemplo, olha só, uma cantiga que todo mundo cantou, porque ela é muito velha, ninguém sabe qual é a idade disso ao certo, que é a música do Peixinho, né? Algumas pessoas têm até traumas por causa disso, porque era uma forma de praticar um bullying suave, ali, um bullying brando, vamos chamar assim, né? Acontecia com essa música. Mas é uma cantiga de roda. Ela, se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, aí a gente na brincadeira faz, eu tirava a fulana do fundo do mar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tirava ciclano do fundo do mar. Bem, por ser uma cantiga popular, ela comete um desvio muito comum da nossa língua, né? do coloquialismo cotidiano. Diz tirava. Se eu fosse, eu tirava. Né? Por que, professor, tirava? Porque é sonoro. Ao invés de dizer, se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, eu tiraria a fulana. Olha só, parece que cansa, dá uma canseira no meio do verso. Eu tiraria a fulana. A gente não faz isso. A gente usa tirava, mas o par é com o futuro condicional, né? Ou seja, se eu fosse, esse SSE é o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Legal, né? E nós também temos, ó, modo subjuntivo no presente, por exemplo, querem que eu cante, querem que eu fale, querem que eu seja, querem que eu ache. Ele pega emprestado a forma do verbo do imperativo no modo imperativo, melhor dizendo, né? Do tipo cante, fale, ande, corra, perca. Né? Querem que eu perca tempo aqui, querem que eu fale alto agora, querem que eu entendem isso. Isso é possibilidade. Querem que, mas é uma possibilidade, não é concreto. Legal? Olha só a fala aqui do Charlie Brown. Eu acho que vocês conhecem esse quadrinho. Em inglês é Peanuts, né? E tanto que o apelido que essa menina chamada Lucy, perdão, fala para o Charlie Brown. Tem um desenho bem antigo, eu adorava quando era criança, né? O desenho era o Snoopy, né? Porque era a marca da turma do Charlie Brown, né? Para quem não sabe, a banda Charlie Brown Jr., né? Lá do Chorão, enfim, do Digão, essa galera, que infelizmente o Chorão faleceu e o Champion também, eles tiraram desse desenho o Charlie Brown, né? Porque era famosinho na época, o Chorão, ele, sei lá, se ele estivesse vivo, ele teria uns 45 anos agora, não sei. Então ele viveu essa época, né, dos anos 90, enfim. O que acontece é o seguinte, nessa situação aqui, eles estão trabalhando, eu quero mostrar para vocês justamente esse trabalho, né, com o verbo. E eu peguei esse quadrinho de forma totalmente aleatória, tá? Porque eu gosto dessas tirinhas e eu gosto de todas, do Agar, gosto do, do Peanuts, eu gosto do Calvin, gosto do Armandinho, enfim, todo mundo.
Vamos lá, Lucy me deixa louco, né? Porque a Lucy fica provocando ele. Não provocando no sentido erótico da palavra, não é nesse sentido, não tem nada a ver. Ela perturba, porque faz parte da dinâmica da brincadeira, da tirinha, não tem conotação sexual nenhuma, tá? Por que ela tem que ser tão diferente? Que tipo de mundo seria esse se todos fôssemos iguais? Olha só, se todos fôssemos iguais, que tipo seria se, olha só, o elemento de dúvida, fôssemos iguais? Tudo bem? Bem, então o que nós aprendemos nesses dois vídeos? Os modos verbais e o aspecto do modo verbal, ou seja, por que é pretérito perfeito, ação terminada? Por que é pretérito imperfeito? É porque é uma ação que tem uma certa duração, tem a ver com a duração. Quer dizer que pretérito imperfeito, eu cantava quando era criança, ela tem muito mais duração do tipo de dizer, quando era criança, por exemplo, não dá muito bem para ver, mas eu tenho uma cicatriz em uma das minhas sobrancelhas, nessa aqui. Eu caí numa escada e, cortei, né, aqui a sobrancelha bem próximo ao olho. Cortei, a escada era de cerâmica, enfim, eu me cortei, né? Levei alguns pontos por causa disso. E aí, quando algumas pessoas perguntavam, porque antes eu era mais visível, né, essa cicatriz, mas o que aconteceu, inclusive uma que eu tenho na cabeça também, né, enfim, mas o que aconteceu, eu caí quando era criança, eu caí, pronto, é pontual, acabou, tá pronto aí, a duração é curta, né, ela é bem pontual. No entanto, eu tenho muitas cicatrizes pelo corpo, porque eu era uma criança peralta, assim, do tipo bem traquinas, né, de fazer arte, enfim. E eu me machucava muito, né? Então, eu cortava o braço, tenho um machucado horrível, uma cicatriz mais ou menos aqui na minha cabeça, né? Enfim, não dá para ver. Que eu brincando com as minhas irmãs, aí bati na quina da cama, sabe? Essas coisas. Então, eu costumava dizer, eu caía muito quando era criança. Olha só, tem uma duração, né? Diferente. Eu caía muito quando era criança. Olha só a duração. É diferente de dizer eu caí quando era criança. Eu caía pontual. Eu caía significa que era recorrente, né? Eu era uma criança que se machucava muito. Entendem qual é a diferença? Quando nós falamos de aspecto verbal, estamos falando de duração da ação verbal. Tá bem? Era isso para hoje. Faça os exercícios. Eu vou colocar lá no. Vai estar no Classroom, enfim. E é isso, tá bem? Procurem videoaulas que são interessantes sobre esse tema. Como é algo relativamente simples, o que vocês vão encontrar nas demais videoaulas de qualquer canal, seja do professor Noslen, do Descomplica, esqueci o nome daquela outra professora agora, tem uma que é de um programa que passava na cultura, tem da hora do Enem também, que é importante, enfim, é um assunto bem básico. O que vocês vão ver a mais vai ser um outro exemplo, um exercício rápido, enfim, porque aspecto verbal é a duração da ação do verbo, tá bem? Professor, como é que eu faço para melhorar meu uso verbal? É só estudar, é só pegar uma gramática, um dicionário? Não, é necessário ler. Entende? Quando eu pego esses exemplos, por exemplo, de tirinhas, eu trago, vocês vão ler, eu coloquei nos exercícios um artigo não, desculpa, uma crônica, né, uma crônica jornalística, assim, bem curtinha, né, como exercício, ou seja, é ler texto diverso, tudo bem? Não ler apenas rede social, não é porque a rede social é ruim, mas é porque os textos são curtos demais. Vocês precisam ler textos um pouco mais trabalhados, sabe? Textos um pouco mais extensos, tudo bem? É o textão do Face, professor? É o textão do Face, tá bem? Alguns são mal escritos, outros são bem escritos, aí depende da nossa habilidade ali para poder determinar o que é uma coisa bem escrita, algo mal escrito, tudo bem? É isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.